Alô, pessoal da psicologia aplicada à prática profissional do técnico de enfermagem, mas ampliada também para os outros cursos de técnico de enfermagem. Nós estamos no processo de estudo da psicologia da aprendizagem. Começamos com a videoaula 4, que deu os conceitos de introdução a uma temática e o nosso campo de delimitação do estudo aí, e o que se objetivava. E nesta mesma videoaula 4, nós vimos o que é anexo causal. Na videoaula 5 e 6, nós discutimos o que é aprendizagem, com riquezas de detalhes, esgotamos aí o tema, pelo menos a parte básica da temática. Isso na videoaula 5 e 6. Na videoaula 7, nós discutimos os diversos elementos que levam à motivação para aprender. E agora, na nossa videoaula 8, vamos ver, dando continuidade à psicologia da aprendizagem, vamos a teorias da aprendizagem. Existem várias teorias, a gente está trabalhando coisas bem básicas, as mais importantes para a gente entender, que nos interessa, já que a gente está fazendo psicopedagogia, né, outra área aí que aprofunda as questões da aprendizagem. Então, nós temos duas aí básicas, né? Que é a teoria do condicionamento e a teoria cognitivista. Então vamos à teoria do condicionamento. As duas, como eu falei, as duas mais populares são a teoria do condicionamento, uma delas, e o que fala a teoria do condicionamento? É onde o ambiente é o estímulo para aprender. Você queimou a mão numa fogueira? Então, a partir daí, toda vez que se deparar com situações como onde o fogo estiver presente, não encostará em nenhuma parte do seu corpo na chama, com medo das consequências que aprendeu sobre o contato anterior com a sua mão e o fogo, como também com experiências outras, que fez você descobrir que o que fere a mão também é capaz de lesar outras partes do corpo. Então, você não só, quando tiver contato com o fogo, vai colocar a mão ali, como vai perceber que vai analisar, vai perceber que a sua mão é uma extensão do corpo, e se queima a mão, pode queimar outras partes, vai colocar pé, cara, peito e uma outra parte. Então, isso faz parte do ambiente te ensinando, né? Você sofreu uma ação e aí aprendeu aquilo. Você aprendeu e interrelacionou o que conheceu, baseado no estímulo-resposta que o meio lhe ofereceu em ocasiões anteriores. O meio foi agressivo com você recebeu aquilo, você analisou, não quero repetir. Quando aquilo se repete, você se afasta outras partes, outras situações que tu acredita que possa ter a mesma consequência, né? E isso também para coisas positivas. Você foi exposto a algo que você não esperava, que foi muito positivo, você pode querer repetir aquilo, ou quando se deparar com aquilo, bacana, vou querer aquilo. E é isso daí se baseia no condicionamento. Já as cognitivas, termo teoria cognitivista ou cognitiva, ele fala que a aprendizagem descrita pela teoria do condicionamento é puramente mecânica e que, para ela ser mais significativa, você tem que ter a atenção e usar a memória e ancorar o que observa em seus conhecimentos prévios. Então, por exemplo, não é simplesmente queimou, não, você tem o que eu já tinha de informação daquilo, né? O que eu tenho de memória, o que eu já vi, o que eu experimentei, que de repente você não vai precisar queimar a mão pela primeira vez para não colocar a mão no fogo. Que é do condicionamento, você só aprende se você queimar a mão. A cognitiva, não. Você pode ver aquele fogo, pegando fogo ali na madeira. Se pega fogo na madeira, tem outras coisas. Aí você pode invocar memória de notícias, de coisas que você vivenciou, que você viu, e vai aprofundando. Aí você, por exemplo, pega uma coxa de galinha, né, num frango, aí faz o churrasco. O churrasco como é que fica a carne do churrasco? Eu quero que a minha fique, se eu ficar dessa maneira. Aí você formula hipóteses. Baseado nessas observações e discussões dentro dessa tempestade de ideias, desse brainstorm, você formula hipóteses. E vai testá-la. Como é que você vai testar? Colocar o frango ali, vai buscar, vai conversar com o esperto. Então você teve um desafio, você não quis pagar para ver, você analisou o que você já tinha prévio, evocou memória, criou hipóteses,
foi atrás de buscar a comprovação dessas hipóteses, e aí você chega à conclusão que nem a sua mão, nem nenhuma parte do seu corpo, nem a sua roupa, nem nenhum objeto que você não deseja que seja destruído pelo fogo, você deve colocar no fogo, sem ter que pegar fogo para chegar a essa conclusão, né? Então, assim, dependendo do seu conhecimento anterior acumulado, de sua atenção e memória, você seria capaz de descobrir que o fogo pode queimar sua mão sem colocar a mesma na chama para confirmar sua hipótese, pois usaria métodos indiretos para chegar a essa conclusão a partir de investigação e raciocínio. Então, a teoria cognitiva diz que a aprendizagem tem que ser baseado nessa teoria e não no condicionamento. No condicionamento é muito eventual que a cognição é que fortalece mais, amplia mais e faz você não se expor a determinadas coisas que não são legais para você aprender. Existem outras formas de teoria que sobrepostam ou que pode ser usado em situações específicas, mas aí, como eu falei, é do indivíduo que está aprofundando isso no curso de graduação, de pós-graduação, ou por interesse próprio que você vai buscar. Mas é importante que conheça o que é do condicionamento, né? O condicionamento faz reflexos condicionados, aquelas situações conscientes ou inconscientes que você repete, porque você experimentou aquilo de uma maneira bem grosseira, e então isso vai estar na vida de vocês, independente de achar que aprende-se dessa maneira ou não, e a cognitivista, que é a base da teoria do aprendizado que vocês vão usar para vocês e para fazer com que os outros aprendam. Agora aqui fala que é em cima da investigação, né? Você viu algo, observou algo, evocou a memória, discutiu aquilo na sua cabeça, foi investigar, formulou hipótese e investigou, então a partir da investigação, e aí volta com, né, você fez um brainstorm e formulou hipótese, aí você investiga, faz a busca, traz a busca das fontes, nos espertos, ou fazendo pequenos experimentos que não vai te machucar, como colocar uma coxa de um frango morto, né? Não vai colocar no frango vivo. E aí vê que está torrando, confirmou, e aí você raciocina. E aí, ao raciocinar, você chega à conclusão sem ter que se expor. Bem, baseado nisso, essas são as principais teorias do aprendizado e essa é a base da cognitivista. Vamos agora ao outro item, que é o raciocínio, que toda hora aparece, toda hora. Então, o que seria o raciocínio? Segundo o dicionário Michaelis, é o ato ou efeito de raciocinar. É o processo mental através do qual se formulam ideias, se entendem argumentos, atos, fatos e mensagens, se elaboram avaliações e se deduz algo e se tiram conclusões. Então, o raciocínio seria a capacidade de raciocinar ou a racionalidade. Então, o raciocínio é todo aquele processo de você observou, evocou a memória, analisou, buscou, formulou hipóteses, isso tudo você está raciocinando. A tempestade de ideias, o brainstorming em inglês, é um raciocínio em cima de todas essas informações que você tinha. Aí você traçou uma meta para você investigar. Quais as técnicas de investigação, onde que eu vou investigar, se isso for importante, você pode raciocinar e chegar à conclusão que é uma perda de tempo que eu não tenho interesse. Mas se tem, você vai buscar. Beleza. Quando você pegou aquelas informações todas e volta ao seu raciocínio inicial, os resultados daquela história, tu vai ver o que é real, o que não é, o que é fantasioso, onde você mandou bem, aqui está correto, mas aqui não está. Bem, olha, isso daqui é mais sério que eu cheguei a essa conclusão, mas eu não sabia. Todo esse processo mental é o raciocínio. Na sala de aula, perguntaram o que favorece a pessoa ter o raciocínio. Claro, estamos falando de pessoas com uma saúde mental adequada, que não tem problema de saúde mental nem neurológica. Perfeito. Na criança, brincar, o lúdico, o brincar, brincadeiras criativas, brincadeiras de roda, brincadeira em grupo, brincadeiras pessoais, não ficar preso a só até ouvir, contar histórias para a criança, contar música, a arte em si, as artes, isso tudo favorece a linha do raciocínio. Favorece ela ser uma pessoa mais criativa. E a criatividade permite o raciocínio abstrato, aquele que você
alguém fala alguma coisa filosófica, psicológica, ou alguma coisa artística, e você, por exemplo, ouviu uma novela, uma radionovela, você só está ouvindo. E aí você continuar a raciocinar o que seria aquilo, ouvir esse som, você abstrair o raciocínio abstrato, que é aquelas coisas que não são concretas, né? Você tem que ir além, imaginar como você é, imaginar até coisas que você nunca viu, mas você pegar dados de ancoragem para você criar uma imagem, né? Você nunca foi a Viena, mas já viu fotos de Viena, e aquela radionovela começa Viena, aí depois o cara foi para uma gôndola em Veneza, aí você nunca viu uma gôndola nem uma foto, mas pela descrição você já tenta imaginar alguma coisa, depois você pode até buscar uma foto para ver se é aquilo mesmo. Isso daí, as brincadeiras, brincar para a criança é uma coisa séria, é algo importante. Leitura de tudo é importante. Conversar, trocar ideias, ser curioso, não ser apático, interagir, isso tudo melhora o seu raciocínio. Ser focado para conseguir determinadas coisas. Se você quer ser um técnico X, você tem que ser focado no conhecimento do técnico X. Mas tem muita coisa que a gente às vezes não percebe que precisa do técnico X, porque não está naquela conhecimento bruto, mas você consegue, você tem algo ampliado. Então, quanto mais curioso você for, quanto mais você buscar informações, quanto mais você ler e na infância brincar, né? Se ligar a atitudes artísticas, ou artístico, ou como um apreciador de obras de arte, ou apreciador de música, de teatro, de cinema, ou se você tem dons artísticos, mesmo que não tenha interesse nenhum profissional nisso, executar, isso tudo é um conjunto de coisas que favorece o raciocínio. Depois, exercícios físicos são importantes para você potencializar essa linha do raciocínio, o exercício físico, as experiências, uma vida com qualidade física, né, com prevenções, promoção de saúde, boa alimentação e dormir adequadamente. Isso tudo prepara a cama para que aquilo que você está fazendo de intelectual potencialize seu raciocínio. E o raciocínio, ele é muito grande, ele atinge o seu auge, se acreditava, e se atingir o seu auge entre os 45 e 60 anos, seria um ápice do raciocínio. Agora, pode ser o ápice do ápice, se a pessoa tem uma boa alimentação, faz exercícios físicos. Exercício físico não é bom só para o músculo, é bom para o cérebro, não tem nenhuma doença de base. Teve uma criança que brincou muito, né? Lê muito, tem uma curiosidade para a vida, interage com a vida, e aí ele vai ser o ápice do ápice. Agora, uma pessoa que ficou só na tela do computador, limitada, né? E que tem pouco interesse, não lê nada, é uma pessoa sedentária, ou que tem trabalhos noturnos e não consegue dormir bem, ou que tem certas doenças de base. Isso tudo vai fazer que esse ápice de 45 a 60 anos não seja um ápice. Bem, isso é o que se tinha ideia. Agora, se tem uma ideia, até pouco tempo, agora com os novos estudos, se descobriu que mesmo depois dos 60 anos, dos 60 aos 80, dos 80 adiante, a gente não tem informações. Que é o sedentário, como eu já falei, agora que a gente está descobrindo o sedentário, não, perdão, é o centenário. Os indivíduos com mais de 80 anos são centenários. Aliás, se ele for muito sedentário, dificilmente ele chegará na cidade. Então, o centenário é diferente do adulto, é diferente do idoso, a gente está descobrindo coisas sobre eles, mas se descobriu, por alguns estudos, se concluiu, melhor dizendo, que o indivíduo que tem uma vida de relações e que continua fazendo exercícios físicos próprios para a sua idade, que tem uma saúde relativamente boa, que tem uma boa alimentação além dos 60, e que mantém uma atividade interagindo, lendo, e principalmente atividades intelectuais, que apesar de em algumas situações achar que caía a cognição dele, isso não é verdadeiro, porque a experiência e o uso
faz com que algumas coisas que deveriam ser perdidas e comumente eram perdidas a partir dos 60 não sejam perdidas, não sejam significativamente perdidas, e aí a experiência, mesmo que seja perdida, não seja 100% os neurônios, as estruturas mentais que ele tinha até os 60, a experiência dele e a motivação para estar aprendendo sempre, se ele encara isso, se ele vai conseguir superar o que a gente achava até agora, que era o auge, que era dos 45 aos 60, 65 anos. Né? Pelo menos é a ideia do que se observou agora, e aí isso faz toda uma diferença para as pessoas idosas. Pensa que tinha gente que já acha que aos 40 já perdeu a vida, né? Que aí é só empurrar e esperar a morte. Aí tem outros que não é bem assim, etc. Pode fazer até uma faculdade, fazer outro curso, pode fazer uma mudança de vida, até os 60, máximo 65, depois é esperar a morte. Agora estamos vendo que não é esperar a morte, não, pode deixar que um dia a morte vai te encontrar, não precisa ficar esperando por ela, vá adiante e utilize o raciocínio. Ainda dentro do raciocínio, o processo mental do raciocínio envolve a indução e a dedução. E isso fundamenta o encadeamento lógico das ideias. Então, o que seria o raciocínio lógico? Seria o seguinte: a indução, ela vai do efeito para a causa. Então, ela vai de trás para frente. Então, por exemplo, Zezinho gosta de carnaval e ele é brasileiro. Joãozinho gosta de carnaval, é brasileiro. Emílio, então tem um monte de homens que a pessoa conhece que gosta de carnaval e são brasileiros. Ele não conhece nenhum homem que seja brasileiro que não gosta de carnaval. Ou tem alguns que ela não sabe se gosta ou não. Então ela deduz que todo brasileiro, se for homem, gosta de carnaval. Nem sempre isso bate, né? Mas ele está indo de trás para frente. Agora, ele pode ser um raciocínio dedutivo. Dedutivo é de frente para trás, do início para o fim, não do fim para trás. Dedutivo seria o seguinte: todas as pessoas um dia, todos os meus antepassados morreram, antepassados de todo mundo morreu. Alguns que eu vi que estavam vivos, que eu convivi, foram morrendo. E quanto mais velho eu sou, mais eles morrem. Então eu deduzo que eu vou morrer também, todos vão morrer. Isso é uma dedução, foi do início, né? A pessoa viva, viveu, morreu. Nasceu, cresceu, morreu. Uns até morreram antes. Então, se eu estou crescendo, pode ser que um dia, com certeza, eu vou morrer, porque eu não vi ninguém que cresceu e morreu e que está aí desde que o mundo é mundo. Né? Todos, em algum momento, morreram. Então, isso é uma dedução. A dedução também, às vezes, pode ser errada, e aí a indução e a dedução serão corretas, te levarão para o caminho correto. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais estudo, quanto mais hipóteses, como você buscou essas hipóteses, quanto melhor a qualidade do seu raciocínio, né? Então, o processo mental, ele envolve a indução e a dedução e fundamenta o encadeamento lógico das ideias a fim de atestar a respeito da veracidade ou não de uma nova premissa, aí a isso a gente denomina conclusão, né? Então, então vamos lá, o processo mental que envolve indução e dedução e fundamento e encadeamento lógico de ideias a fim de atestar a respeito da veracidade ou não de uma nova premissa denominada conclusão, especialmente no âmbito de elaborações abstratas, quer sejam científicas ou fisiológicas. Então, geralmente a indução e a dedução é uma técnica de raciocínio para você pegar aquilo que você hipotizou, são hipóteses, né? Aí você vai buscar, aí você vai juntar, raciocinar. E aí essa linha do que você buscou, tanto pode dar subsídios de ser do começo para o fim, dedução, ou do fim para o começo, indução. Né? Por exemplo, você acompanha um monte de pessoas que fumam ao longo do tempo, e a maioria esmagadora, que nunca parou, a maioria esmagadora teve câncer de pulmão. Se não morreu de câncer de pulmão, tinha câncer de pulmão quando morreu. Então você e as pessoas, aí você foi dos que fumam, então as pessoas que fumam têm câncer de pulmão. Você concluiu isso, você raciocinou. A conclusão é o resultado final. A hipótese está correta, não está correta, né?
Aí você raciocinou, né? Você buscou. Porque algum dia você hipotizou que o fumo é o causador de câncer de pulmão. Por alguma observação, já aí você vai buscar um monte de... Ou você vai buscar quem fez essa experiência, ou vai buscar, né? Então você raciocinou. Agora o contrário. Você pode ir de trás para frente, que é a indução. Você pegou todo mundo que tinha câncer de pulmão e morreu e viu quem fumava e quem não fumava. E você viu que maciçamente eles fumavam. Então você acompanhou fumantes ou leu trabalhos, você fez uma hipótese, o câncer de... O fumo produz câncer por conta de... A hipótese, elas precisam ser explicativas. Não é simplesmente jogar. O ideal para consolidar o conhecimento é dizer por quê. Bem, eu acho que o fumo causa câncer de pulmão por conta disso e disso. Aí você acompanha pessoas que fumam durante a vida, ou acompanham pesquisas ou pessoas que pesquisaram. Então você fez uma... E aí você pega aquelas informações e está raciocinando. Olha, essa hipótese que é verdadeira por causa disso, porque é dedução, você foi do que fumou. Ou você pode fazer a mesma coisa por indução. Você pegou todo mundo que morreu de câncer de pulmão e viu quem fumou e quem não fumou. Aí você foi de trás para frente, é uma indução, tá? E aí isso serve para concluir. A gente conclui quando a gente concorda com a hipótese toda correta, que ela está correta, mas pode ser ampliada, tinha coisas que a gente não percebeu, ou que parte estava correta, parte estava incorreta, ou que não tinha nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? A gente induziu que água, eu acho que água causa câncer. Por quê? Porque todo mundo que bebe água, estou fazendo uma indução, porque todo mundo que bebe água, estou fazendo uma dedução, porque todo mundo que bebe água acaba morrendo de... perdão. Estou fazendo uma indução. Então eu peguei todo mundo que tem câncer e todas as pessoas que têm câncer, ou que morreram de câncer, ou que têm câncer, seja qual for o câncer, bebem 3 ou 4 copos de água ou mais. Então eu concluí por indução, né, que isso causa câncer. Isso é no brainstorm, ainda não tem. Aí eu vou buscar. Estou raciocinando, eu vou buscar. Fiz a tempestade de ideias. As hipóteses são em cima de raciocínio. Eu fui buscar. Aí eu vi que não é nada disso, que também a maioria das pessoas que bebem água não tem câncer. Todo mundo. E que a água é importante. Aí eu vou um monte de informação. Aí eu trago. Agora eu vou raciocinar. Não, isso está errado. Esse método indutivo que eu peguei, que todo mundo que tem câncer, que bebe água, eles bebem água, logo a água produz câncer, não é verdadeiro por conta dessas. Então a minha conclusão final, as hipóteses e as justificativas das hipóteses são as conclusões intermediárias. A minha conclusão final é que não é verdadeiro, apesar de ser fato, realmente todo mundo que morre de câncer bebem 3 ou 4 copos de água por dia, não é a água que produz câncer, porque a população inteira bebe água. Pelo contrário, se não beber, vai morrer de desidratação e não necessariamente a maioria da população, mas aí você vai chegar às suas conclusões. Para a gente fechar, as estruturas todas relacionadas ao aprendizado, né? É a neuroanatomia do aprendizado. As estruturas que são a estrutura da linguagem, linguagem escrita, linguagem verbal, aprendizagem de idiomas, aprendizagem de idioma quando a gente está aprendendo um idioma pátrio, né, da nossa nacionalidade, quando a gente é criança, ou quando a gente aprende até outro idioma, a gente aprende o idioma numa dada região do cérebro. E qualquer idioma que a gente aprender enquanto a gente está na fase da infância e pré-adolescência, a gente está consolidando ali. Depois da fase adulta, a gente pode aprender outros idiomas, mas é uma outra estrutura. E aí, geralmente, a gente tem um acento, tem um sotaque. E a gente pode até trabalhar para perder, mas vai ter um sotaque. Não estou dizendo que precisa perder o sotaque, eu só estou comentando. Então, memória, área do raciocínio, área da linguagem verbal, da linguagem escrita, de transformar informações em linguagens escritas, de fazer associações de ideia, associar ideias e emoções, né? Enfim, toda essa área, mesmo que envolva emoções, mas que está ligada à parte do aprendizado, ele está numa parte, que é a maior parte do cérebro humano, chamada neocórtex, que é a parte mais superior da córtex cerebral. Então, essa neocórtex, né, que é essa parte bem superior, aqui tem as diversas cores, então vocês não precisam saber essas regiões,
mas por curiosidade, se alguém quiser, né? Tem aqui em inglês, eu vou traduzir para o português e ver quais são as áreas, toda a parte superior é a chamada funções intelectuais do encéfalo. Memória, linguagem falada, linguagem escrita, raciocínio lógico, raciocínio matemático, uma pessoa que tem uma coisa matemática mais ampliada, também para o treino, algumas que têm uma capacidade maior para o treino. Toda essa parte de pensamento, toda essa conclusão é tudo funções intelectuais do encéfalo, estão na parte superior do encéfalo. Na parte superior do encéfalo também tem as ondas que mantêm você em vigília, que mantém você dormindo, né? Ou no estado que é um estado de vigília, mas que você está desligado, você está acordado e não está pensando em nada. Que é geralmente produzido pelas zonas alfa, por isso que a pessoa está em alfa, ela está acordada. Isso não é hipnose, tá? É outra coisa. Ela está acordada, mas ela está assim desligada. Você pega, oi, tudo bem, ela volta. O que você estava pensando, ela não sabe nem o que está pensando. Tudo isso é da parte superior do encéfalo. No caso da sono-vigília, vem nervos do tronco cerebral lá de baixo, né? Do cérebro, abaixo do cérebro, e vai os potenciais elétricos que mantêm você acordado ou vigília. E a hipnose, quando atua, ou essa estado alfa, é tudo função superior do encéfalo, mas não é intelectual. Então, as funções superiores do encéfalo que ficam na neocórtex, a parte superior do encéfalo, é o sono, a vigília e as funções intelectuais. E aí, essa é a parte que mais consome oxigênio e que geralmente, quando há uma obstrução de glicose, principalmente ou de oxigênio, é a parte que mais padece, que é a parte que tem mais atividade metabólica, e aí a gente pode ter disfunções, entrar em coma, tem coma direto, ou, de repente, se não entrar em coma, tem um prejuízo em inúmeras situações ligadas aí à parte intelectiva, né? E a parte emocional ligada à intelectiva, que é passar das estruturas emotivas ser ligado ao sistema límbico, que é uma outra área e também fazem intercâmbio aí. Não é à toa que a gente tem que estar motivado e gostar, vislumbrar do que a gente está aprendendo para se motivar à aprendizagem. Beleza, pessoal? Então, vimos aqui na parte da aprendizagem, o nexo causal, o que é a aprendizagem, como é que se motiva para aprender, as duas principais teorias da aprendizagem, discutimos aí o raciocínio, vimos também aonde fica localizado a neuroanatomia do aprendizado, e aí fechamos, portanto, a nossa aula que começou lá na vídeo 4 sobre psicologia da aprendizagem. Lembrando, terminar por onde eu comecei, que é apenas o básico para que a gente possa se interessar, e é bom que se interesse, aprofunde mais adiante, mas que ajude a você nos seus estudos, ajude você a ajudar os outros a aprenderem, e à medida que a gente for avançando, com aula de desenvolvimento, outras aulas, a gente, como a espiral do conhecimento sempre vai aprofundando, a gente vai voltar a essa parte aqui. Mas como básico, acho que está de bom tamanho. Bem, o paciente deve ser referido ao psicólogo? Ao psiquiatra ou ao neurologista? Às vezes são situações, né, que você vê ele referir para o psiquiatra. Será que era só o psiquiatra? Será que era o psiquiatra mesmo? Como é que a gente vai saber quando que se refere, quando que é da área do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista, do neurocirurgião, né, do recreador, né? Então nós aprenderemos como referir para quem na próxima videoaula. O maior foco é o psicólogo, com os seus contrapontos, o psiquiatra e o neurologista, mas nós vamos ver todas as outras profissões que têm uma interface com o que a gente chama de profissões psíquicas, para a gente, inclusive, entender qual é a área de atuação de cada um e saber a quem a gente vai solicitar para a gente, o conhecido, o paciente da gente, a quem é o melhor profissional, né, para atender determinadas demandas. Então, isso será assunto da nossa próxima videoaula, Profissões Psi. Até lá!